Um conhecido me disse certa vez que numa pescaria em mar aberto passou por uma tempestade. Estavam tranquilos e de repente sobreveio aquela tormenta sem aviso. O barco onde eles estavam virou, e se não fosse um barco maior que se avizinhava, eles teriam morrido, eles teriam sucumbido ali. E ele disse: olha, é algo indomável, não dá absolutamente para conter a fúria da tempestade. Em Atos capítulo 27, nós lemos sobre uma tempestade e quem está nela ali é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está prisioneiro, ele está sendo levado por um centurião romano em um navio com mais 276 pessoas. E o texto registra no verso 20 a seguinte condição: o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Perceba aqui que a esta altura, Paulo e toda a tripulação do navio, todos os passageiros, estavam sem esperança de sobrevivência. O texto continua e nós vemos nesse texto conselhos para nós sobre como passar por tempestades. Bom, o primeiro conselho que nós percebemos é que nós devemos crer na palavra de Deus. Isso nos ajudará a não desanimar. O texto diz o seguinte: Paulo se põe de pé no meio do navio e diz: agora vos aconselho que não vos desanimeis, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, disse o apóstolo Paulo, a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas. Portanto, senhores, tende coragem. O apóstolo, como tal, recebeu a visita do anjo de Deus e ele está dizendo para todas aquelas pessoas que estão desesperadas: não temas, Deus falou comigo. Você sabe que não é a palavra dos especialistas, que não é a palavra das pessoas que nos amam, que não é a palavra daquele ou daquela que acha que sabe dar o melhor conselho, que vai nos ajudar no tempo das tempestades da vida, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que tem condição de fazer com que nós permaneçamos de pé nas tempestades da vida. Aqui está Paulo dizendo: olha, Deus falou comigo. Quando Deus fala com a gente na tempestade, quando Ele usa a sua palavra para falar conosco na tempestade, nós sabemos, ou nós somos lembrados que Deus está no controle. Mas há um segundo conselho aqui. E o segundo conselho é que nós precisamos entender que até para as tempestades há propósitos divinos. O anjo falou para Paulo: Paulo, é necessário que compareças perante César. Isso está no verso 25. E Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Ou melhor, o verso 24. E agora o 25 diz: portanto, senhores, tende coragem. Paulo se volta com esta palavra e diz: vocês precisam ter coragem. Por quê? Pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Verso 26. Veja o que o anjo diz: é necessário que compareças perante César. Deus está usando todas as adversidades, Deus está usando todas as anomalias, podemos dizer assim, todas as intempéries, para mostrar que Ele não perde o controle. O propósito daquela tempestade é que, ainda que no meio do trajeto haja tormentas profundas, o final sempre vai dar no propósito do Senhor nosso Deus. Ele está acima de todas as tempestades. Portanto, este é o segundo conselho. Nós precisamos estar atentos e sermos lembrados de que as tempestades, elas têm propósitos divinos. A terceira questão, o terceiro conselho, é que nós devemos orar ao Senhor para as coisas básicas da vida, aquilo que nós devemos fazer. Há um momento em que Paulo
percebe que está todo mundo tão desanimado que já há 14 dias ninguém comia. E ele se põe mais uma vez de pé e diz o seguinte, verso 34, recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nem um cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. E todos se animaram e também comeram. O que Paulo está dizendo é, gente, Deus vai cuidar da tempestade, mas se vocês não comerem, vocês vão morrer de fome. Vocês precisam se animar para as coisas básicas. Que conselho precioso para nós aqui. Deus não faz as coisas, meus queridos, minhas queridas, que nós temos que fazer. Nós temos que levantar da cama, temos que olhar para adiante e saber que há um Deus no controle que inclusive me capacita a fazer as coisas que eu preciso fazer, que Ele já me capacitou a fazer. Deus continua soberano quando eu assumo as minhas responsabilidades, porque eu também as tenho em todo o processo. Eles se levantam e eles comem. E veja como o exemplo do líder aqui é importante, ele se levanta, come o pão diante de todos e de repente o apetite de todos retorna. Isso é tão precioso, não é? Bom, nós percebemos que o resultado disso é que quando eles se deram por conta, eles já estavam próximos ao uma enseada. Eles soltaram as âncoras, deixaram-as no mar, verso 40, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme. Içando ao vento a vela da proa, se dirigiram para a praia. Veja, nós já vemos aqui uma esperança. Agora veja, dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se despedaçava com a força das ondas. Algo interessante aqui. O navio está se perdendo, mas ninguém vai morrer, porque Deus disse a Paulo que a vida daquelas pessoas seria entregue a Paulo. Todos eles sairiam vivos daquela circunstância. O centurião, verso 40, querendo salvar a Paulo, impediu-lhes este intento. Que intento? Porque os soldados queriam matar Paulo, você vê isso no verso 42. E o centurião mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E os que não soubessem nadar, ou seja, os demais, se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. E assim, todos chegaram salvos à terra. Bom, percebemos aqui algumas aplicações para a nossa vida e eu quero dar a você agora. A primeira, tem vezes que a tempestade não para. Nem sempre Deus nos livra da tempestade. Ele, por vezes, nos livra na tempestade. Ele não é só Deus que acalma a tempestade. Ele é Deus que sustenta o seu povo na tempestade. Ele cumpre as suas promessas apesar das tempestades. E essa é uma aplicação. Se Deus, meu irmão, em sua palavra, nos deu uma segurança, não há tempestade nessa vida que possa impedir que Deus cumpra o que Ele nos prometeu. A segunda aplicação é que nós precisamos lembrar que por vezes Deus acalma a tempestade, mas em outros momentos Deus acalma o nosso coração. Há circunstâncias que não vão mudar na sua vida. Há circunstâncias que vão seguir exatamente como são. Um filho especial que você tenha, uma sequela irreversível de um acidente, uma enfermidade que veio e parece que não vai embora. Mas a grande questão não é se essas coisas são reversíveis. A grande questão é, Deus acalma o meu coração, apesar daquilo que é irreversível. Apesar de toda tempestade exterior, há uma paz e uma bonança interior que só Deus pode dar. E isto se aplica na nossa vida. Paulo se levanta e diz, Deus falou comigo. Não há nada mais importante na tempestade do que saber que Deus fala com a gente.
Terceira aplicação, não esqueça que por vezes Deus quebra as coisas para salvar as pessoas. Deus disse que ninguém ia se perder no navio, mas ele arrebentou o navio. Por quê? Porque tinha gente que não sabia nadar e pegou as tábuas do navio, os destroços do navio. Quem sabia nadar foi embora, mas quem não sabia tomou aquilo como pranchas e foi chegando até terra firme. Muitas vezes, para que Deus preserve vidas, para que Deus preserve casamentos, para que Deus preserve amizades, a comunhão, Ele quebra as coisas. Ele quebra porque Ele sabe que as pessoas valem mais do que as coisas. Uma vez, meus filhos estavam discutindo por causa de uma revista e eles estavam um ao outro dizendo: essa é minha, não é minha. Eu peguei a revista e parti a revista no meio e disse: esta para você e esta para você. Naquele momento eles pararam de brigar por causa da revista. Eu não queria que eles brigassem por conta de uma revista. Por vezes, Deus destrói as coisas para salvar as pessoas. Pode ser que você perca uma casa, pode ser que você perca um carro, mas Deus, o desejo dele é salvar o seu casamento, salvar a sua vida, salvar a sua fé, fazer com que você permaneça firme. Por fim, Deus, não esqueça, sempre deve ser exaltado, ainda que a tempestade não passe. Você lê o capítulo 27 de Atos todo e a tempestade não para. 1 minuto. A tempestade não passa, mas Deus continua sendo Deus sobre a tempestade. Você não pode esquecer disso. Ele é o Senhor sobre a tempestade. E eu gosto e concluo com esse texto de Jó, capítulo 9, versos 6 a 8. É Ele quem sacode a terra do lugar, fazendo com que suas colunas estremeçam. Quem dá ordens ao sol, e este não nasce. Quem cobre as estrelas, que estende sozinho os céus e anda sobre as ondas do mar. Esse é o nosso Deus. Como passar pelas tempestades? Pense nessas verdades bíblicas para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.